A árvore do mundo se ergue silenciosa no centro de tudo. Suas raízes mergulham em abismos antigos. Seus galhos tocam o que há de mais luminoso no céu. E o tronco sustenta o fio delicado entre o visível e o invisível. Esse é Yggdrasil, a árvore do mundo. E entre suas raízes e galhos vivem 9 reinos. 9 mundos conectados por caminhos que poucos conseguem enxergar, mas que hoje você vai visitar com a imaginação. Respira fundo. Imagine que você está aos pés de um gigantesco freixo cósmico. A casca é tão antiga quanto as primeiras histórias. O vento que passa pelas folhas parece sussurrar nomes em uma língua esquecida. E então, como se algo dentro de você despertasse, você percebe. Há um caminho subindo pelo tronco, descendo pelas raízes, atravessando a névoa, o gelo, o fogo, a luz e a sombra. Pronto para caminhar por Yggdrasil? A nossa viagem começa em casa. Você abre os olhos e percebe que está em Midgard, o cercado do meio, o mundo dos humanos. É um lugar de mares, montanhas, cidades, florestas, céu azul, noites estreladas. Nada muito diferente do que você conhece. E, ao mesmo tempo, tudo conectado a algo maior. Na mitologia nórdica, Midgard é como uma fortaleza protegida. Ao redor dele, existe uma espécie de oceano imenso. E mais além, forças antigas e caóticas. Por isso, os deuses ergueram uma barreira, às vezes descrita como uma muralha feita a partir do corpo de um gigante primordial, para proteger o mundo dos humanos dos perigos lá de fora. Você olha ao redor e percebe que não está sozinho. Há gente rindo, chorando, trabalhando, sonhando. Pessoas que nunca ouviram falar em Yggdrasil, mas vivem sob sua sombra sem saber, porque Midgard é a ponte entre o cotidiano e o mítico. É aqui que as lendas nascem, é daqui que os heróis partem e para onde muitos desejam voltar. Acima de você, porém, há algo mais. Quando ergue os olhos, vê o tronco de Yggdrasil se estendendo para o alto, como um caminho para o céu. Entre galhos e folhas, um brilho dourado parece chamar você, e é assim que subimos. Você começa a subir pelo tronco de Yggdrasil. Cada passo ecoa, como se estivesse andando dentro de um sonho. O ar vai mudando, fica mais leve, mais nítido, como se cada cor estivesse em alta definição. De repente, você atravessa uma espécie de véu luminoso e chega na Asgard. Asgard é o lar dos Aesir, o grupo de deuses mais conhecidos: Odin, Thor, Frigg, Baldur, Heimdall, entre outros. É descrito como uma fortaleza celestial, cercada por muralhas imponentes, e ligada a Midgard por uma ponte brilhante, Bifrost, a ponte arco-íris. Imagine salões majestosos com longas mesas cheias de hidromel e histórias. Em um desses salões está Valhalla, o grande salão de Odin, onde guerreiros que concluíram suas jornadas em combate são recebidos para um descanso glorioso e treinos para um futuro conflito final. Aqui, coragem, honra e determinação são virtudes sagradas. Odin, o pai de todos, caminha por esse reino com um olhar profundo, sempre em busca de sabedoria. Thor, com seu martelo, protege deuses e humanos. Heimdall, o guardião da ponte Bifrost, vigia tudo com olhos e ouvidos atentos. Asgard é o símbolo da ordem, da liderança, das leis que mantêm o cosmos em equilíbrio. Mas mesmo aqui, nada é definitivo. Há sempre um pressentimento de que tudo um dia pode mudar. No horizonte, você percebe que Asgard não é o único reino nos altos galhos da árvore. Há outras luzes, outros mundos, sutilmente conectados. E Yggdrasil sussurra mais um caminho. Seguindo por um galho lateral, você se afasta de Asgard e chega a um lugar diferente. As muralhas rígidas e a atmosfera de guerra e estratégia dos Aesir dão lugar a campos verdes, rios tranquilos e florestas cheias de vida. Esse é Vanaheim, o reino dos Vanir. Os Vanir são outro grupo de divindades, ligados à fertilidade, à abundância, à magia mais profunda ligada à natureza, às colheitas, aos ciclos do mundo. Enquanto os Aesir lembram reis, líderes e guerreiros, os Vanir lembram sábios, guardiões da terra, seres que entendem os mistérios do crescimento e da prosperidade. Entre os Vanir estão deuses como Njord, ligado ao mar e à riqueza, Freyr, associado à fertilidade, à paz e à prosperidade, e Freyja, ligada ao amor, à beleza e a uma forma especial de magia chamada Saidr. Houve um tempo em que Aesir e Vanir entraram em forte conflito, mas após o fim dessa grande disputa, fizeram paz e trocaram reféns, unindo suas famílias e poderes. Alguns Vanir foram viver em Asgard,
misturando as duas linhagens de deuses. Caminhando por Vanaheim, você sente o cheiro de terra úmida, ouve o canto de pássaros, vê plantações e rios cintilantes. É um reino onde tudo lembra crescimento, equilíbrio, conexão com o ciclo natural da vida. Mas Yggdrasil chama outra vez. Acima de você, um brilho mais suave e etéreo o convida a avançar. Subindo por um galho mais fino, você sente o ar mudar de novo. Agora tudo fica mais claro, quase luminoso demais para os olhos. Não é um brilho que machuca, é como se o mundo inteiro tivesse sido filtrado por um raio de sol da manhã. Você chegou a Alfheim, o reino dos elfos da luz. Aqui, a natureza é quase perfeita demais para ser real. As flores têm cores que você nunca viu. Os rios parecem feitos de cristal líquido, e as árvores brilham suavemente, como se guardassem pequenas estrelas nos galhos. Os elfos da luz são seres belos, graciosos e misteriosos. Em muitas tradições, eles são associados à inspiração, à arte, à música, aos sonhos que trazem consolo e criatividade. Eles raramente se mostram diretamente aos humanos, mas influenciam de forma sutil. Um poema que nasce do nada, uma melodia que surge na mente, a sensação de paz ao olhar o pôr do sol. Tudo isso, dizem, pode ser sopro de Alfheim. O rei desse reino, em algumas versões, é Freyr, aquele mesmo deus Vanir ligado à fertilidade e à paz. Isso reforça a ideia de que os reinos não são ilhas isoladas. Eles se conectam, se cruzam, se misturam, assim como galhos de uma mesma árvore. Enquanto caminha por Alfheim, você percebe que o chão quase não faz barulho sob seus pés. É como se estivesse andando sobre luz. E, com um último olhar para esse mundo de beleza suave, você desce de volta pelo tronco de Yggdrasil. Ainda há muitos reinos à sua espera. Descendo por um grande galho lateral, você sente o vento ficar mais forte. O ar é mais frio, mais áspero, e o cenário começa a mudar de forma radical. Montanhas colossais surgem no horizonte, rochas afiadas, vales profundos, florestas selvagens. Você chegou a Jotunheim, o reino dos gigantes, os Jotnar. Mas não imagine apenas seres enormes e sem pensamento. Os gigantes nórdicos são complexos. Alguns são destrutivos, sim, representantes de forças caóticas da natureza, como tempestades, terremotos, frio intenso. Outros, porém, são sábios, antigos, detentores de conhecimentos profundos sobre o universo. Até o próprio Odin teria buscado sabedoria entre eles. Jotunheim é um lugar de extremos, climas severos, paisagens grandiosas, ambientes onde só os realmente resistentes conseguem sobreviver. Aqui ficam fortalezas de gigantes, salões esculpidos na pedra, cavernas que ecoam com vozes antigas. A relação entre deuses e gigantes é complicada. Eles entram em conflito com frequência, mas os limites nunca são rígidos. Alguns deuses têm sangue de gigante. Alguns gigantes se relacionam com deuses. Alianças surgem e se desfazem. É como se Jotunheim representasse a lembrança de que, por mais que a ordem tente dominar, o caos faz parte de tudo. Você sente em Jotunheim uma mistura de respeito e cautela. É um reino que não pede para ser compreendido, apenas para ser reconhecido. Das montanhas de Jotunheim, você vê Yggdrasil se erguer mais uma vez. Lá embaixo, há raízes que mergulham em escuridão, pedra e fogo. Está na hora de seguir. Você desce mais fundo pela árvore do mundo. O ar fica denso, com cheiro de metal aquecido e fumaça leve. Ao longe, um brilho alaranjado pisca, mas não é destrutivo. É o brilho de forjas. Você chegou a um reino que, em diferentes fontes, recebe nomes diferentes. Nidavellir, Campos Escuros, ou Svartalfheim, Lar dos Elfos Escuros. Aqui vivem artesãos lendários, anões e, em algumas versões, elfos escuros. Não importa o nome exato. O importante é que esse é o reino da criação de objetos incríveis. Imagine grandes cavernas iluminadas por brasas, martelos batendo em ritmos, labaredas alimentando forjas, correntes sendo moldadas, espadas sendo lapidadas, armaduras, anéis, ferramentas, artefatos mágicos. Foi aqui que teriam sido forjadas algumas das armas e itens mais poderosos dos deuses. O martelo de Thor, o anel de Odin, a lança Gungnir, entre outros. Os seres desse reino são habilidosos,
desconfiados e focados no trabalho. Eles preferem a solidez da pedra à inconstância da superfície, a precisão do metal à fragilidade da madeira. Há um tipo de beleza prática em tudo o que fazem. Nada é enfeite, cada detalhe tem função. Caminhando por esse mundo subterrâneo, você sente o chão vibrar com as marteladas. A luz das forjas desenha sombras nas paredes e o som ecoa como um canto de trabalho eterno. Yggdrasil passa por aqui também, com suas raízes se enroscando entre as cavernas. Através de uma fenda, você vê mais fundo ainda, um nevoeiro espesso, quase congelante. É para lá que você vai agora. Quanto mais você desce, mais frio vai ficando. O sopro quente das forjas de Nidavellir dá lugar a um vento gelado, úmido, que parece atravessar as roupas e alcançar o coração. Você chegou a Niflheim, o reino da névoa, do gelo, do frio primordial. Aqui tudo é neblina espessa, rios gelados, campos de gelo antigo. Não é apenas o frio físico, é uma sensação de antiguidade, como se você tivesse chegado a uma camada muito antiga do universo, onde tudo ainda estava se formando. Em algumas histórias, Niflheim é o local de uma das fontes que alimentam as raízes de Yggdrasil. E Hvergelmir, uma fonte de onde nascem muitos rios. Também é aqui que criaturas estranhas podem ser encontradas, como o dragão ou serpente Nidhogg, que rói as raízes da árvore do mundo, simbolizando a ação constante de forças que desgastam, corroem, testam a resistência da criação. Niflheim é o reino do frio extremo, do escuro úmido, da névoa que esconde tudo. E é o contraponto perfeito para outro reino que você ainda vai visitar. Muspelheim, o mundo do fogo. Entre o gelo e o fogo, entre o congelado e o incandescente, o universo nórdico vê o equilíbrio que deu origem a tudo. Mas antes do fogo, há mais um reino profundo para explorar. Seguindo por mais uma raiz de Yggdrasil, você percebe que o gelo de Niflheim dá lugar a uma atmosfera mais silenciosa, quase solene. Você chega a Helheim, o reino governado por Hel, uma figura associada ao que vem depois do fim da jornada de muitos seres. É o lugar para onde vão aqueles que partiram sem glória em combate, aqueles que concluíram sua vida de forma mais comum, sem feitos heróicos, mas ainda assim com uma história. Helheim não é, originalmente, um lugar de tormento eterno. Pelo menos não como algumas tradições posteriores fazem parecer. Na visão nórdica antiga, ele é mais um reino de descanso, quieto, distante, um pouco melancólico. Um lugar onde as almas seguem em outra fase, sob o comando de Hel. As descrições variam. Às vezes é frio, às vezes cinzento, às vezes cercado por muros e portões. Mas acima de tudo, parece um reino de distância. Não está no alto como Asgard, nem no meio como Midgard. É profundo, afastado, quase esquecido. Ao caminhar por Helheim, você sente respeito. Cada pedra, cada névoa, parece carregar histórias de pessoas comuns. Trabalhadores, pais, mães, crianças, idosos, guerreiros que não tiveram fim glorioso, mas ainda assim viveram, amaram, sofreram, sonharam. Yggdrasil mergulha uma de suas raízes aqui também. E isso é importante. Até os que já se foram, continuam ligados à árvore do mundo. Nada está realmente isolado. Tudo faz parte do mesmo grande ciclo. Ao deixar Helheim para trás, você sente um calor diferente vindo de longe. Um calor que não parece de forja, mas sim de algo muito mais antigo e intenso. Está na hora de conhecer o reino do fogo primordial. Você segue pela última grande raiz de Yggdrasil, e o mundo à sua volta começa a brilhar em tons de vermelho e dourado. O frio desaparece, substituído por um calor intenso, quase impossível. Você chegou a Muspelheim, o reino do fogo primordial. Aqui o solo parece feito de brasas, chamas dançam no ar como se tivessem vontade própria, rios de fogo cortam a paisagem e o horizonte é uma linha tremeluzente de calor. Em Muspelheim vive Surt, um ser antigo, guardião de chamas tão poderosas que podem transformar tudo. Na cosmogonia nórdica, o universo teria surgido do encontro entre as geladas terras de Niflheim e as chamas de Muspelheim. Quando o gelo encontrou o fogo, algo novo nasceu, dando início à criação. Ou seja, Muspelheim não é apenas destruição, é também princípio, faísca, impulso. Mas ao mesmo tempo, as lendas dizem que, em um futuro distante,
As chamas de Muspelheim terão um papel na grande renovação do mundo, um momento em que tudo será transformado, encerrando um ciclo e abrindo espaço para outro. Muspelheim é a lembrança de que o fogo pode aquecer e criar, mas também consumir e redefinir. Enquanto contempla esse reino ardente, você percebe algo. Já caminhou pelo gelo e pelo fogo, pela luz e pela sombra, pela superfície e pelos céus. Conheceu a casa dos deuses, dos humanos, dos gigantes, dos elfos e de tantos outros seres. E tudo isso existe porque Yggdrasil sustenta. Você volta ao tronco da árvore do mundo. Agora, ao tocar sua casca, sente que sabe mais do que antes. Cada anel no tronco, cada folha, cada raiz carrega histórias, mitos, medos, esperanças. Yggdrasil não é apenas um cenário da mitologia nórdica. É a estrutura que conecta tudo. Pense assim, Asgard representa liderança, ordem, autoridade, visão de futuro. Vanaheim simboliza natureza, abundância, equilíbrio com a terra. Alfheim fala de beleza, inspiração, arte e imaginação. Midgard é o cotidiano, o esforço humano, o mundo em que vivemos. Jotunheim traz o desafio, o imprevisível, as forças que não controlamos. Nidavellir, Svartalfheim, representa trabalho, técnica, criatividade aplicada, construção. Niflheim lembra as origens, o frio primordial, o silêncio do começo. Helheim simboliza o fim da jornada e o respeito por quem já concluiu seu tempo. Muspelheim é a faísca, a energia bruta, tanto de criação quanto de transformação. Yggdrasil une tudo isso. Como se dissesse, o universo não é feito de partes soltas, e sim de camadas que se atravessam. Luz e sombra, ordem e caos, começo e fim. Tudo conectado por um eixo invisível. Na vida real, nós também temos nosso Yggdrasil interno. Coisas que nos sustentam, raízes que nos prendem à realidade, sonhos que nos puxam para cima, lembranças que ficam guardadas em salas silenciosas do nosso coração, medos que aparecem como gigantes em nossas montanhas internas, fogo que nos impulsiona, gelo que nos paralisa. As lendas não estão tão distantes assim. Você se vê novamente aos pés da árvore do mundo. Os galhos se perdem no céu. As raízes somem na escuridão da terra. O vento balança as folhas e por um segundo você quase consegue ouvir vozes, risos dos deuses em Asgard, o som de martelos em Nidavellir, o sussurro da névoa em Niflheim, o crepitar das chamas em Muspelheim. Agora você conhece os 9 reinos de Yggdrasil. Talvez, da próxima vez que olhar para uma árvore comum, com raízes profundas e galhos que parecem tocar o céu, você se lembre dessa viagem, porque de certa forma cada árvore é um pequeno reflexo de Yggdrasil. Cada uma conecta terra e céu, sombra e luz, começo e fim. E cada história que você ouve, como essa, da árvore do mundo, é um galho a mais crescendo dentro de você. Se quiser, a gente pode ir ainda mais longe em outro momento. Explorar deuses específicos, criaturas, profecias, o papel de cada reino em diferentes lendas. Por enquanto, guarde isso. Yggdrasil não é só uma árvore na mitologia nórdica. É um mapa, um símbolo e um lembrete de que tudo, absolutamente tudo está conectado. E assim, viajante, a gente volta devagar dos galhos de Yggdrasil para o mundo real. Você está de novo aqui, no seu dia a dia, mas agora carregando dentro da mente 9 reinos, uma árvore do mundo e um universo inteiro de histórias. Se essa viagem pelos 9 reinos de Yggdrasil fez você imaginar, refletir ou simplesmente esquecer do relógio por alguns minutos, então já valeu a pena. Agora é a sua vez de me contar aqui nos comentários. Qual reino mais mexeu com você? Deixa aqui nos comentários o seu reino favorito e o motivo. Eu vou adorar ler as suas respostas e ver qual mundo domina o mapa da nossa comunidade. E se você quer continuar viajando por mitologias, símbolos antigos e histórias que atravessam o tempo, já aproveita e deixa o like. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo merece chegar a mais pessoas. E claro, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. A gente ainda tem muito a explorar. Criaturas como Fenrir, Jormungandr e outras criaturas estarão no aguardo. Quando esse vídeo acabar, não vá embora direto não.
Escolhe um dos outros vídeos aqui do canal, continua essa jornada comigo, aprofunda mais um reino, mais um mito, mais uma história. Cada clique seu é como subir mais um galho da grande árvore do conhecimento. Obrigado por chegar até aqui, por ouvir, imaginar e caminhar por Yggdrasil comigo. Até o próximo vídeo. E que a árvore do mundo continue te lembrando de que tudo está conectado, inclusive você e eu, aqui, por essas histórias.